Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. E as ameaças de ataque nuclear, bomba de nêutrons, não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se vingar. Vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser como vocês, eu não preciso mais. Eu já sei o que eu tenho que fazer, e agora tanto faz. Bom, vamos lá, analisando a letra da música Fátima, a música do Capital Inicial, gravada pelo Capital Inicial, mas na verdade a música é do Renato Russo, com Flávio Miguel Vilar de Lemos, né? Bom, por que eu trouxe essa música aqui? Porque o nosso tema hoje é Guerra Fria, né? A gente vai aprofundar um pouquinho falando do sistema da Guerra Fria, como é que funcionava, né? E essa música do Fátima, ela reflete, na verdade, muitas preocupações que existiam nesse período, né? As pessoas falavam muito, como diz aqui, ó, na letra da música, as ameaças de ataque nuclear, bombas de nêutrons, não foi Deus quem fez. Na verdade, essa música é como se fosse uma música de protesto, né? Com relação à forma como as coisas eram conduzidas politicamente no mundo, né? E externalizou essa preocupação dos autores em relação a ataque nuclear, né? Que era um tema muito comum na televisão, no mundo, o medo de uma guerra nuclear, né? Em músicas, em filmes, né? Falando dessas possibilidades, ou como seria uma situação de guerra nuclear, porque se vivia um período em que duas superpotências tinham o domínio sobre tecnologia nuclear a ponto de gerar bomba e poder gerar destruição a nível planetário. Essa era uma preocupação do momento, e essa música reflete isso, né? Eu trouxe essa música para cá justamente para falar disso, né? Falar desse momento em que falar em uma guerra nuclear era muito comum. E aí vamos ver por que isso acontecia. Bom, então no vídeo passado, só resgatando, a gente falou dos 3 modelos de ordem internacional, explicou o que era uma ordem internacional e os 3 modelos, né? E eu fiquei de hoje, nesse vídeo aqui, aprofundar sobre a Guerra Fria, porque a Guerra Fria nada mais era do que o pano de fundo de um sistema internacional, de uma ordem internacional marcada pela bipolaridade, que gerou um processo ou um contexto de inter-relações entre estados que foi chamado de uma maneira genérica de Guerra Fria. Então vamos ver o que ela significava na prática. A Guerra Fria, então, foi a disputa política, ideológica, econômica, armamentista, propagandística entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, eram as duas superpotências desse modelo de ordem internacional bipolar, né? Eles disputavam o quê? Disputavam áreas de influência. E qual era o objetivo? Ganhos econômicos, né? Adquiriam áreas de influência política, ideológica, econômica, armamentista e propagandística para manutenção do seu poder econômico e seu poder de ação global, né? Então, quanto maior a área de influência sua, melhor, mais ganhos eles tinham, e também, em outro sentido, diminuía a área de influência da outra superpotência, que na verdade concorria era uma concorrência entre essas duas superpotências. Então o objetivo de qualquer uma das duas era ampliar a sua área de influência para ter mais ganhos e mais controle. A origem está relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial,
na verdade, até de antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, desde a Primeira Guerra Mundial, já houve um enfraquecimento de antigas potências imperiais, como a Inglaterra, né? Ao mesmo tempo, essas potências europeias, durante a Segunda Guerra, elas foram destruídas, porque a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter ocorrido em outros pontos também, a principal área de ocorrência da guerra foi a Europa. Então, as potências que estavam até aquele momento ainda como sendo principais, elas foram destruídas, inclusive economicamente, né? Exemplo, Inglaterra e França, né? Então, ao mesmo tempo então, que você tem uma tendência de redução dessa capacidade de atuação das antigas potências antes da Segunda Guerra, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial ocorreu basicamente no espaço europeu, gerou destruição das economias do mundo todo, mas principalmente destruição física dentro da Europa. Então, ao mesmo tempo, a partir desse enfraquecimento de algumas potências europeias, a Europa também começa a se dividir em áreas de influência americanas e soviéticas, né? A aliança contra o nazismo, né, ganhar a Segunda Guerra Mundial, só foi possível com uma aliança entre americanos e soviéticos, né, que pegaram áreas de influência direta, mas que antes disso derrotaram a Alemanha nazista. Ao derrotarem os países do eixo, né, que era liderados pela Alemanha nazista, esses dois países começam também a buscar, a partir dessa vitória deles, áreas de influência direta, né? Por exemplo, a União Soviética, ao ter livrado do nazismo diretamente alguns países, esses países tenderam a se tornar áreas de influência direta da União Soviética. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, por outro lado, também livraram da ameaça nazista um outro grupo de países, e esse grupo de países tendeu naturalmente a se aliar ou ficar sob a área de influência americana. Então, em busca de ampliação dessa área de influência, né, Estados Unidos e União Soviética, eles começaram uma disputa, passaram a disputar espaços, né, e também isso também se refletiu em movimentos de independência de antigas colônias europeias na África, por exemplo. Na Ásia e na África, essas antigas colônias também começaram a disputar apoio de União Soviética e Estados Unidos, que era quem tinha dinheiro e quem tinha capacidade de apoiar diretamente o processo de construção de um país novo, no caso da independência, ou o processo de reconstrução dos países destruídos pela guerra. Então, dependendo de onde vinha o dinheiro, essas áreas ficavam como áreas de influência dos Estados Unidos ou da União Soviética. Com isso, começa uma crescente polarização entre Estados Unidos e União Soviética, formação de blocos com formas opostas de organização da economia doméstica e do comércio internacional, né, sistemas opostos de organização política baseados em ideologias contraditórias. Que ideologias eram essas? Modelos capitalista e socialista que a gente viu no vídeo passado, na aula passada, né? Então, esses modelos, o modelo socialista pela União Soviética e o modelo capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, eles passam a ser também o pano de fundo, o tapete sobre o qual as disputas de poder e de áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética vai se dar. Então, e basicamente, a disputa ela estava alicerçada na ideia de que ações agressivas, expansionistas da outra potência, ela tendia sempre a ser vista, mal vista pelo outro lado. Então, o objetivo sempre de um lado era de conter a expansão de áreas de influência do outro lado. O objetivo primordial era conter a expansão do adversário. Diferente um pouco da ideia que se tem quando se tem uma guerra direta. Uma guerra direta, o objetivo não é só evitar que o outro se expanda, mas é também, às vezes, tomar território do outro, né, diretamente. No caso, a guerra não era direta, era uma guerra fria, porque o objetivo era evitar a expansão do outro. Mas por trás dessa guerra, dessa disputa, né, existia todo um conjunto de situações que iam ocorrendo, né? Situações econômicas, situações políticas, militares, né? E essas situações iam se encaixando nesse modelo de
alguns grupos apoiados por um lado, outros grupos apoiados pelo outro, né? Então, na verdade, a ideia de conter o outro foi a ideia que manteve a estabilidade da ordem internacional da Guerra Fria. Apesar de, como está na música, as pessoas têm muito medo naquele período de guerras nucleares, a probabilidade de ocorrer uma guerra nuclear era muito pequena, por conta do fato dos dois atores saberem do poder militar do outro, né? Eles terem noção do quanto o outro também era capaz de destruir, né? Então, se eu tenho uma noção clara de que o outro consegue me destruir tanto quanto eu consigo destruí-lo, se eu vou entrar numa guerra direta com ele, eu posso até destruí-lo, mas ele vai me destruir também, né? Então, esse equilíbrio de forças, durante muito tempo, foi o que manteve a certa estabilidade do período da Guerra Fria. Apesar de se viver naquele período sempre na tensão, no medo de que ocorresse algo maior que iria destruir todo mundo, né? Então daí o medo da música aí, né? O medo que era expresso nessa música, que foi expresso em diversas outras músicas.